Uma pesquisa recente nossa entrevistou mais de 300 CEOs de saúde do mundo todo. Chegou à seguinte conclusão, que os próximos, eles, né, os CEOs, não nós, que os próximos 3 anos serão mais complexos do que os últimos 50. Meu nome é Daniel Greca, sócio-diretor da KPMG, focado em saúde minha carreira toda e também na KPMG. Queria primeiro já agradecer o convite. Minha missão aqui é dividir com vocês um pouquinho para onde a saúde está indo do ponto de vista digital, onde o paciente entra nisso tudo, e um pouquinho dos desafios que os executivos, as empresas, principalmente do setor, têm tido de dificuldade para entrar nessa transformação digital. Então, são várias informações, algumas pesquisas, algumas informações públicas, outras talvez nem tanto, mas que a gente pode dividir. Espero aí poder contribuir um pouquinho com o painel para a discussão depois. Como pano de fundo só, a KPMG, para quem não conhece, é uma consultoria, a gente trabalha com várias frentes, esse não é o foco, mas basicamente a gente apoia entidades públicas ou privadas a atingir sustentabilidade, seja ela clínica ou seja ela financeira, com ou sem tecnologia. É só um pouquinho do que a gente faz, espalhado em 150 países, na verdade, mas em 55 existe a prática de saúde, assim como existe no Brasil. Só com o pano de fundo. Algumas frases interessantes para aquecer os motores, frases que eu particularmente gosto muito. A primeira é do Jeff, onde ele que está junto no plano aí que todo mundo ficou sabendo da Amazon, entrando em saúde, e ele fala uma coisa que é muito intensa e muito verdadeira. Ele fala que para você ter sucesso, no caso na saúde, você precisa de talento de expert e, ao mesmo tempo, acho que faltou uma palavra ali, a visão de um amador. Né? E, além disso, pensar sempre no longo prazo. O que ele quer dizer com isso? Que saúde é complexo, que você não pode esquecer, tem princípios, alguns fundamentos e uma complexidade bem peculiar da cadeia, mas, ao mesmo tempo, você vai conseguir transformá-la se tiver uma visão de quem nunca viu saúde na frente. Então, isso explica bem a mistura de grandes entidades com os startups que surgem, que têm uma grande ideia, mas que não necessariamente são de saúde. É uma frase que eu gosto bastante. A segunda frase é uma frase que não é especificamente de saúde, mas essa sim talvez seja a que eu mais gosto. É de Drucker, onde ele fala que a cultura devora a estratégia. E quando o Drucker fala isso, o raciocínio dele foi bem simples. Ele fala que não adianta você ter o melhor planejamento estratégico, o melhor desenho, contratar a consultoria melhor do mundo para desenhar a tua estratégia. Se a cultura da sua organização não estiver alinhada a essa estratégia, tu vai naufragar e teu plano vai ruir. Então, aqui eu estou falando de pessoas. Então, a cultura organizacional te dando suporte para você seguir a sua estratégia. Então, a estratégia em si, sozinha, ela não te leva a qualquer lugar, a lugar nenhum, se a cultura da organização não estiver alinhada a ela. Isso em tecnologia tem um fundo muito forte, vou falar um pouquinho mais sobre isso. E a terceira e última é uma frase de uma médica da KPMG, da Holanda, onde ela fala, não negligencie a transparência. Ela ainda vai transformar a saúde nos próximos anos. Eu acredito muito nessa frase, eu acredito no poder da transparência. A gente entende que compliance às vezes amarra muita coisa, principalmente em negócios, mas eu acredito muito na transparência, a capacidade de transformação que ela tem, e a tecnologia pode ser uma ferramenta para isso. Então, são só 3 frases para a gente refletir e aquecer aqui um pouquinho os motores. O que tem mudado do ponto de vista do negócio? Né? Se a gente pensar como os negócios eram feitos, talvez há 10 anos atrás, era bem tradicional. Né? Você tinha ali processos longos, muitas vezes caros, ideias bastante restritas, com a proposição de valor para o cliente lá na ponta, ou para o paciente, se você quiser pensar, não muito flexível. Isso te deixa muito perto de commodity, uma briga por preço muito forte, clientes normalmente passivos, ao contrário de hoje, o cliente é muito ativo, e os dados sempre armazenados em feudos. Hoje ainda acho que os dados estão em feudos, mas antes era muito mais, e não existia essa tendência de compartilhamento de dados. Esse é um modelo bem tradicional de negócio, como a indústria tinha seu mindset durante muito tempo, ainda tem, mas está mudando. Está mudando para qual caminho? Um caminho um pouquinho diferente. Ao invés de você ter processos longos e você validar produto e oferta de valor, você praticamente troca a roda do carro com o carro andando. Você vai experimentando, testando, fazendo as famosas POCs, ou os pilotos, e vendo como é que o mercado reage, como é que isso tem impacto no teu negócio. Isso vai acontecendo praticamente ao mesmo tempo. Ao invés de altos investimentos, já consegue fazer isso com investimentos baixos. Né? Poucos investimento muito mais baixo do que antes, você consegue colocar uma plataforma rodando. Estou falando de segurança ainda, falando só de pelo menos colocar rodando.
Ao invés de ter pouquíssimas ideias, como as informações hoje são em grande escala e trafegam numa velocidade absurda, você consegue juntar isso com milhares de ideias ao mesmo tempo, e isso te proporciona uma oferta de valor muito mais customizada. E, de novo, aqui eu estou falando de startups. Startups trabalham justamente nesse modelo, eles conseguem oferecer, às vezes, um conjunto de dados que antes estavam fragmentados e espalhados, e oferecer para o cliente uma proposição de valor muito mais customizada e muito mais flexível. Então, os startups têm tido esse mindset, né, esse modelo mental, e têm sacudido e bagunçado um pouquinho o setor, não só de saúde, mas falando de saúde principalmente. E a gente teve o trabalho, a gente, KPMG, teve o trabalho de fazer um filtro, um data mining mesmo, com os principais startups de saúde do Brasil. Por quê? Porque, embora a gente seja uma empresa de consultoria, nós somos uma empresa centenária, como meus concorrentes também são. E como qualquer empresa centenária, não somos digitais, né? A gente tenta ser digitalizado, mas a gente não nasceu digital. Então, se a gente não tem essa aproximação, como a sua entidade, a empresa que você trabalha, ou que você gerencia, se você não tiver essa aproximação, a chance de você não ter sucesso é muito grande. Então, a gente teve esse trabalho de você entender quem são os startups do setor hoje, onde eles estão, o que eles fazem e o que eles oferecem de valor. A gente chegou nos 240, esse estudo é público, você vai achar no Google, ele publicou mesmo, não é algo que a gente tem como propriedade. E a gente percebeu que eles se separam no que está do lado esquerdo aqui, no que eles ofertam para o setor. Então, esses startups, a gente percebe que eles trabalham justamente nesse modelo de negócio, não só esse, mas a grande maioria deles. E é isso que tem trazido aí bastante conflito quando você tem um startup com agilidade, com celeridade, que consegue colocar e tomar decisões muito rápidas, decisões importantes, com uma entidade digitalizada, vamos colocar assim. Então, isso tem bagunçado bastante o mercado. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer do meu discurso. Um dado importante, esse slide é super tradicional, já rodou o mundo todo, mas eu gosto porque ele está muito relacionado com volume de dados, mas principalmente o quanto a informação hoje trafega numa velocidade absurda e o impacto que isso tem no nosso dia a dia, né? O gráfico mostra o tempo que demorou para atingir 50 milhões de pessoas cada um dos elementos ali embaixo, e certamente tem vídeos, nem está aqui, que deve atingir 100 milhões de pessoas em menos de 35 dias. Né? Isso mostra um pouquinho desse volume, dessa velocidade com que as coisas trafegam hoje. Isso gera uma pressão gigante em nós profissionais e nos executivos. Isso que? A velocidade com que as coisas trafegam, esse volume de startups gerando negócio e esse modelo de negócio mais exponencial e não tão analógico. Isso gera uma pressão gigante de você, executivo da saúde, você, empreendedor, você, CEO, você, diretor, tomar a decisão e entrar na jornada de tecnologia. E essa pressão faz com que muitas vezes a tecnologia seja interpretada como um fetiche, como algo que eu tenho que fazer e não necessariamente está ligado à minha estratégia. E aí o grande risco que a gente vê é usar a tecnologia como ferramenta e não como estratégia. Fazer por fazer. Tecnologia não é fim, tecnologia é meio. Ela tem que fazer parte de algo maior. Caso contrário, está simplesmente vulgarizando. Essa era a mensagem inicial que eu queria passar para os senhores. Alguns extratos aí da mesma pesquisa, aqui não está funcionando, tá, gente? Então vou ter que ficar olhando para cá. Algum extrato dessa mesma pesquisa que eu citei antes, com os mais de 250 CEOs de saúde do mundo, incluindo o Brasil, a gente vai ver que tem dados aí um pouquinho assustadores, né? 87% deles dizem que a saúde digital vai transformar a sua indústria, o digital transformation. Até aí não tem novidade nem surpresa nenhuma. 72% dizem que os próximos 3 anos, foi como eu abri a palestra hoje, serão mais críticos que os últimos 50. Não sei vocês, não precisa levantar a mão, mas se concordar, acho que faz sentido. Eu tenho percebido isso. Eu acho que os próximos 3 anos vão ser mais complexos. Sim. E 53% acreditam que as suas empresas não estão transformando o suficiente. Isso aqui é retrato dessa pressão natural que vem em cima da entidade de saúde hoje. Eu preciso transformar. Eu paro, tem tanta coisa acontecendo, tanta informação. Acho que o vídeo que eu abri mostra bem isso, né? Tanta coisa acontecendo ao redor que você fica na obrigação de fazer alguma coisa e não é simples, é uma jornada longa. Isso dá a sensação de fracasso muitas vezes e muitas vezes o fracasso de fato existe. Como a estatística também vai apontar para isso. Mas indiscutivelmente a saúde está mudando. Vou trazer alguns dados que talvez não sejam surpresa para ninguém, mas que mostra isso. Em Israel hoje, que segundo estudos aí nossos,
talvez tenha a melhor atenção primária do mundo, é um país pequeno, é verdade, 60% das consultas já são feitas via telemedicina, 60%. E aí telemedicina, obviamente, é uma ferramenta, mas se 60% já é feita via telemedicina, existe uma chance gigante desse dado já estar sendo capturado de forma estruturada e gerando inteligência. E a gente ainda um pouquinho amarrando na questão da telemedicina. De 80% a 90% do serviço essencial de Nova York, do governo de Nova York, já vai ser remunerado por valor. Então, talvez seja um outro tema, mas remuneração por valor, a gente sabe que isso tem ganhado bastante tração, é uma tendência indiscutível, muita coisa evoluindo no Brasil e no mundo, e o governo de Nova York vai terminar 2020 com quase 90% da sua assistência orientada a valor. Sem dúvida, uma transformação muito grande no modelo de remuneração. A gente vê a inteligência artificial já fazendo ou apoiando a decisão médica, fazendo muito diagnóstico, isso é uma realidade, não estou falando aqui de algo que vai acontecer em 20, 30 anos. E, por fim, acho que eu falei ali em não colocar, se não me engano, em Singapura, 45% dos pacientes carregam os seus dados, o seu prontuário, os seus dados clínicos, o seu histórico no seu smartphone. Então, isso explica também um pouquinho o quanto a tecnologia está chegando no paciente, que é indiscutivelmente o principal e o centro do futuro, pelo menos deveria ser. E é isso que esse slide mostra, né? Você tem hoje a tecnologia não só empoderando, talvez não goste muito dessa palavra, mas deixando o paciente um pouquinho mais como protagonista, e todos os stakeholders ao redor dele, aqui a gente coloca bem as organizações, os profissionais de saúde, o paciente no meio, com o apoio da tecnologia, podendo oferecer uma saúde personalizada, né, dedicada, à distância, por que não, e gerando valor. E quando eu falo valor, eu estou exatamente no conceito porteriano de bons desfechos, com o custo adequado, respeitando a experiência do paciente. Então, sem dúvida, esse talvez seja aí a maior tendência, a grande dificuldade das organizações, a seguirem esse modelo, porque elas nasceram de um modelo diferente. Elas têm que praticamente se reinventar para seguir um modelo centrado no paciente. Mas isso vem acontecendo, pelo menos é a minha percepção. Voltando um pouquinho para as estatísticas, aqui bem relacionado à transformação digital mesmo, eu não vou falar uma por uma, mas basicamente mostra aqui do lado esquerdo que boa parte dos CEOs que a gente entrevistou, eles iniciaram uma transformação digital. 64% iniciaram, 58% disseram que se sentiam capazes de iniciar uma transformação digital. Mas na hora que você vai para o resto da estatística, você percebe que apenas 8% falaram que atingiram resultados ótimos na sua transformação. E aí eu vou ser bem repetitivo. Um dos motivos que isso acontece, vou falar outros daqui para frente, é justamente essa pressão por inovar, e você acaba inovando por inovar. E nem necessariamente precisa de tecnologia, mas com tecnologia você acaba usando a tecnologia porque eu preciso, porque o mundo está usando, porque eu não posso ficar para trás. Então você acaba tendo uma pressão muito forte e acaba talvez tomando decisões precipitadas e usando a tecnologia como ferramenta e não como estratégia. Então isso mostra um pouquinho por que as entidades têm falhado na transformação digital, e aqui eu estou falando de saúde especificamente. A gente vê a tendência do value-based care crescendo, a indústria já está chamando de value-based pricing, se vê muita indústria de medical device, de indústria farmacêutica, já fazendo a sua estratégia de acesso para chegar na fonte pagadora, mostrando que a droga dele oferece muito mais valor, e de novo estou falando aqui de valor, desfecho sobre custo. Aqui só cito o exemplo público da Novartis, mas tem vários exemplos hoje acontecendo. E o value-based healthcare, ou a remuneração baseada em valor, ganhando uma força muito forte, e ela pode ser muito bem impulsionada pela tecnologia. Isso exige alinhamento, isso exige alinhamento entre os stakeholders, isso exige transparência, acho que requer um pouco de tecnologia, por que não? Mas certamente ela tem transformado aí a forma como os players estão se organizando no setor de saúde. Quando se refere ao Brasil, aí uma opinião talvez particular, opinião minha, a gente percebe uma atração forte no último ano, 1 ano e meio. Né? Acho que value-based health se discute há muito tempo, talvez 10 anos, se não for mais. Mas a gente percebe nos últimos 2 anos isso ganhando uma atração muito mais acelerada, e a gente já tem até alguns casos aí de lições aprendidas. Claramente parece ser um caminho. Não é o único, não é o que vai salvar, mas certamente é um caminho. Aqui a gente mostra um pouquinho da onde a saúde digital entra, né? Quais são as 7 oportunidades. Aqui também é uma pesquisa que a gente fez globalmente, tentando indicar aonde a saúde pode... Isso pode ser mais do que 7, isso aqui é só didático, né?
Aonde a saúde digital pode entrar na sua organização, o impacto que ela vai ter, o que ela pode proporcionar. Eu vou passar rapidamente, mas basicamente ela pode te ajudar a fazer um cuidado muito mais coordenado. Né? A partir do momento que você tem vários prestadores espalhados e dados compartilhados e sendo usados, você consegue dar atenção ao paciente e fazer uma assistência coordenada. Ela pode te apoiar numa decisão preditiva, de novo, a partir do momento que esses dados estão estruturados, a partir do momento que esses dados podem ser usados, né? Você consegue fazer uma saúde populacional preditiva. Isso requer compartilhamento, obviamente. Você consegue fazer uma gestão melhor de recursos, você consegue basicamente mapear fluxos e processos, e você consegue entregar valor, né? Colocando o paciente no centro e ao redor dele você ter todo um ataque coordenado, ataque em prol do paciente. Isso não requer necessariamente ciência de foguete. Isso requer, na maioria das vezes, fazer o simples, com uma tecnologia simples. Essa talvez seja a primeira pergunta que normalmente me fazem, né? Mas quanto tem que investir? Será que eu vou ter que trazer aqui a NASA para fazer algo fora da casinha, algo super disruptivo? Nem sempre. A gente tem percebido, principalmente no que diz respeito à experiência do paciente, que às vezes o simples, bem feito, faz total diferença, e esse provavelmente é o próximo tópico que eu vou falar. Depois desse. O que a gente percebe que tem barrado aí a transformação digital nas organizações, né? Por que o fracasso acontece? A gente separa aqui em quatro itens. A primeira delas, é uma falta de visão de tecnologia como estratégia. Acho que falei isso umas 3 vezes. Talvez essa minha visão é a principal delas. Se você não tiver um plano e colocar a tecnologia como meio e não como fim, a chance de fracasso é muito grande. A gente já tem percebido isso. A cultura organizacional, sem dúvida, essa transformação gera resistência, nem todo mundo está pronto, tem conflito de gerações, você tem processos analógicos tentando ser digitalizados, e aí você simplesmente digitalizar processos analógicos. Se o processo não está redondo, você está fazendo uma estupidez digital, você vai tornar algo que não funciona, só que digital. Isso tem um impacto direto no dia a dia, na operação, gera resistência. Então, pessoas, eu acredito ser talvez um dos principais, vamos chamar de fatores críticos de sucesso na transformação digital. O terceiro, empresas ainda resistindo a pensar digitalmente. Quero voltar aqui, mas talvez fique rápido. Empresas talvez ainda fazendo um modelo de negócio, tendo um mindset assim, como eu falei no começo, e resistindo a engajar e trabalhar no modelo mental mais digital. Foi o segundo modelo que eu mostrei. A gente acredita que esse é o terceiro fator aí crítico de sucesso. E por fim, perdão, tive que voltar bastante. E por fim, ainda falando de pessoas, turnover. Isso está relacionado muito à geração atual, né? Muitos dizem que a geração atual é muito mais infiel, né? Ela é muito mais, se aqui eu não me enxergo, se aqui os valores não entram, não encaixam com os meus, não tem por que eu ficar, a rotatividade é muito alta, as empresas não conseguem manter. E por curiosidade, um dos grandes benefícios do Value-Based Healthcare que a gente percebeu é o turnover. Porque a partir do momento que você está orientado a valor e colocando o paciente no centro, a gente percebeu que isso tem um impacto direto no turnover. Por quê? Porque você tem aí todo o profissional de saúde orientado ao paciente e entendendo que estão fazendo algo com um propósito maior, que é o foco no paciente. Isso gera engajamento, isso diminui turnover. Mas gestão de pessoas e turnover talvez seja aí o quarto fator crítico de sucesso na jornada digital. E aí, resumindo, uma história longa, super curta, o que a gente aprendeu? Né? A hora que a gente entende, a hora que a gente apoia os clientes e percebe, não só o cliente nosso, a gente percebe isso no mercado, o que a gente aprendeu? Primeiro, para você ter sucesso, você vai ter que correr risco, não tem saída, você vai ter que tomar a decisão, às vezes, sem ter todas as informações necessárias, você vai ter que arriscar, você vai ter que tentar, então ser um pouquinho mais audacioso, talvez seja a palavra. Você tem que ter uma obsessão gigante, e aí, é claro, as grandes empresas do mundo orientadas a consumidor, no caso da pessoa aqui, paciente, quanto mais orientado, quanto mais você tem o paciente no centro como obsessão, você desenhar o serviço para ele, ou o usuário, se quiser pensar, a tua chance de sucesso é muito maior. Métodos enxutos e rápidos, isso de novo está conectado com o primeiro modelo, com o segundo modelo de negócio que eu mostrei. E também você conseguir aí com que a organização tenha um pensamento
digital. Não é trivial, não é simples. Colocar no slide é fácil, mas na prática a gente sabe que isso é bastante doloroso e a jornada é longa, é uma maratona, não é um sprint. Isso tem nos mostrado algumas tendências. Esse slide eu teria que falar meia hora sobre ele, eu vou tentar resumir. Quais são as tendências que a gente tem percebido no setor? Primeiro, assistência indo além do hospital. A indústria farmacêutica, a indústria de medical device, tentando oferecer serviço também, não simplesmente vendendo produto. O hospital querendo oferecer um serviço que vai além do que está ali ao redor dos muros, vamos colocar assim, tentando vencer barreiras e fazer assistência à distância. Então, você vê os players tentando se reinventar e oferecendo serviços diferentes que antes eram de um stakeholder só. Essa é uma tendência muito forte. A migração, claro, de um modelo não só reativo, mas proativo e preditivo, com o paciente no centro. Eu falei isso aqui algumas vezes. Claramente é uma tendência muito forte também. Dados de pacientes, respeitando regulação, obviamente, compartilhados. Aqui pode caminhar para blockchain, pode caminhar para qualquer plataforma em nuvem, onde esses dados possam ser utilizados a favor do paciente, gerando inteligência a favor do paciente. E, sem dúvida nenhuma, como eu falei antes, um modelo muito mais orientado a valor, que é o Value-Based Healthcare. A gente já vê isso crescendo com bastante força no mundo e um pouquinho no Brasil. Para finalizar, acho que eu tenho mais 5 minutos, 2 slides sobre a experiência do paciente. E isso tem ganhado também uma força muito grande em Brasil, daí não estou falando de mundo, estou falando de Brasil, em você desenhar o teu serviço com o paciente no centro. Outras indústrias já fizeram isso há muito tempo. Acho que saúde começou atrasado e teve um pouquinho de resistência até em replicar o que outros setores já fazem com muito sucesso. E aí o que a gente tem percebido é que as empresas, saúde ou não saúde, que mais investem no seu usuário e no seu cliente, são as que têm, ou no paciente, são as que têm melhores resultados financeiros. Tem vários, tem Disney, tem uma rede de hotéis super famosa, várias empresas que a gente conhece e também de saúde, que a gente percebeu, a hora que ela desenha o serviço com o paciente no centro, com ou sem tecnologia, mas respeitando o paciente ou o usuário, ela tem sucesso financeiro. Isso é difícil de enxergar, mas ele acontece, talvez não no curto prazo, mas no médio prazo ou no longo, assim como várias ações de saúde é difícil de colher no curto prazo. E na nossa visão, esses são os pilares de uma boa experiência do paciente. Vou falar rapidamente sobre ela. A personalização, então estou basicamente aqui falando que a hora que eu vou ser atendido, quem está do lado de cá, o profissional de saúde, sabe quem está do lado de lá. Histórico, Daniel Greca, de onde ele tem uma filha, ele é curitibano, ele já veio aqui 5 vezes, ele teve essa complicação, fez uma cirurgia, já tirou a amígdala. Esses dados geram personalização e geram empatia. Eu vou dar um exemplo, que acho que até o Marcelo estava na sala quando a gente deu. Um colega meu morou em San Diego há algum tempo, e ele contou que uma vez ele estava entrando no consultório e o médico tinha ali alguma informação e perguntou para ele, era surfista, e perguntou para ele, como é que está o surf? Eu ouvi dizer que as ondas estão boas hoje. Você foi pegar onda hoje? Você tem pegado onda? Então isso gera essa personalização, gera empatia e é algo super simples, super trivial, talvez nem muita tecnologia requer. A segunda é a integridade, sem dúvida tem um peso bastante importante. Expectativa, sem dúvida, toda vez que a gente vai ser atendido, a gente tem uma expectativa. A gente tem que entender qual é a expectativa de quem está do lado de lá, o paciente. A resolução, que é geração de valor. Tempo, esforço e empatia, que está muito ligado à personalização. E o que a gente faz é entender, aqui é um dado estatístico mesmo, o que cada um desses pilares que eu falei agora, o quanto ele impacta em recomendação, o paciente recomendar o serviço, e o quanto isso impacta em lealdade. E o curioso é que a gente percebe que personalização tem um papel super importante, né? Em lealdade e em recomendação. Quanto mais personalizado for o atendimento, mais o paciente vai voltar, vai recomendar e vai ser leal ao teu serviço. E uma coisa que a gente percebeu, que mostra o quanto a saúde é um pouco diferente, até fazendo um link com o que vamos falar daqui a pouco, é que a empatia e a personalização, e a empatia, ela está muito conectada ao serviço humanizado. Isso é um pouco diferente. Se compara, por exemplo, com um varejo, pense você comprando um livro ou emitindo um bilhete em qualquer companhia aérea. Eu quero, pelo menos eu, não sei se são todos vocês, não quero contato com pessoas. Não porque eu não gosto. Eu quero emitir um bilhete em 5 minutos pelo meu celular. Eu não quero falar com ninguém. Você não precisa desse lado mais humanizado. Saúde é diferente. O que gera personalização e gera empatia, muitas vezes, é o contato. É o olho no olho. É o
é a assistência humanizada. A gente tem percebido que muda um pouquinho dos outros setores, dado o quanto isso é importante na saúde. Senhores, essa era um pouquinho a minha colaboração. Só fazer um resumo rápido, o quanto a gente está evoluindo, quantos modelos de negócio estão fazendo as entidades se transformarem, o quanto isso é complexo e as empresas de fato falham, os startups, o quanto eles podem nos ajudar, sabendo também que nem sempre eles têm toda a solução, e às vezes não tem robustez, não tem governança, mas esse equilíbrio com grandes entidades é muito importante, e essa tendência muito grande de tecnologia ser usada a favor do paciente, colocando ele no centro e desenhando todo o serviço ao redor dele. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter colaborado, e agora é a apresentação dos outros. Muito obrigado.